Boa noite a todos, boa noite meus amigos, a mais esta noite da nossa 14ª Semana Espírita de Guanabi, promovido pela União Espírita, com o apoio do Conselho Regional 24. Nós agradecemos a todos que estão conosco, que já estão aí movimentando o chat, e lembramos também que iniciou hoje a nossa 14ª Semaninha Espírita e também a primeira Semana Espírita Jovem. Elas estão acontecendo pela plataforma do Google Meet. Quem quiser mais detalhes pode colocar aí no chat que vai ter os nossos amigos aí que poderão responder. Fiquem todos conosco até o final. Hoje teremos o nosso amigo Nazareno Feitosa. Já passaram por aqui mais alguns companheiros e hoje será mais uma bela reflexão para todos nós. Mais uma vez, boa noite a todos. Agora eu vou chamar o nosso amigo Nazareno Feitosa. Boa noite, Nazareno. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Vou dar um abraço aqui para a nossa querida Dinalva, aí que fez todo o contato. E dizer que é uma alegria poder estar participando da 14ª Semana Espírita de Guanabi, ao lado de trabalhadores dedicados como vocês e como também os nossos expositores que estão aí fazendo esse trabalho também. Muito bem, meus amigos, esse é o nosso amigo Nazareno Feitosa, que é de Fortaleza, hoje residindo em Brasília, expositor espírita, facilitador do ESD na Comunhão Espírita de Brasília e administra um canal do YouTube intitulado Nazareno Feitosa. Leva o seu nome, contendo mais de 1000 vídeos, palestras espíritas de diversos temas. Então, depois que terminarem as palestras, já estamos no YouTube assistindo por essa plataforma, dá uma visitadinha lá, conferir o material, com certeza vamos tirar um bom proveito. Nazareno, antes da gente começar, vou chamar o nosso amigo para a nossa harmonização, que vai cantar para nós o Alisson Menezes. Ótimo, ótimo. Minhas irmãs, meus irmãos, é uma alegria estar com vocês nesta 14ª Semana Espírita de Guanabi. Que a gente não perca a esperança quando a provação vier. Que seja todo propósito uma fonte de amor, inspirado por um bem maior. Que todos os aflitos possam ter nos corações a certeza de um tempo melhor. Que eu não fuja ao compromisso de servir quanto puder. E não perca a esperança quando a provação vier. Vou te encontrar na mais pura emoção, na força da oração, nos seres de boa fé, pra te seguir, fazer brilhar nossa luz no caminho que conduz ao homem de Nazaré. Encontremos nossa paz, silenciando nosso interior, para ouvir a voz de Deus. Fica conosco, ó Jesus, e que hoje eu seja bem melhor do que ontem fui. Que seja todo propósito uma fonte de amor, inspirado por um bem maior. Que todos os aflitos possam ter nos corações a certeza de um tempo melhor. Que eu não fuja ao compromisso de
de servir, servir quanto puder. E não perca a esperança quando a provação vier. Vou te encontrar na mais pura emoção, na força da oração, nos seres de boa fé, pra te seguir, fazer brilhar nossa luz no caminho que conduz ao homem de Nazaré. Que eu não fuja ao compromisso de servir, servir quanto puder. E não perca a esperança quando a provação vier. Vou te encontrar na mais pura emoção, na força da oração, nos seres de boa fé, pra te seguir, fazer brilhar nossa luz no caminho que conduz ao homem de Nazaré. Que eu não fuja ao compromisso de servir, servir quanto puder. E não perca a esperança quando a provação vier. Quando a provação vier. Quando a provação vier. Fica conosco, ó Jesus. Fica conosco, ó Jesus. Quem foi que disse que a saudade não é boa e que ficar pensando nela me fará sofrer? É que viver é uma arte e a saudade então faz parte de quem percebeu. Todo momento bem vivido traz lembrança, põe no peito a esperança de se reviver. A saudade é uma janela pro passado, é um coração focado em querer tudo outra vez. Pensando nela, vou me amarrando nessa tal felicidade, achando graça por sentir tanta saudade. A estrada é bela, a vida é curta, o tempo voa. Tô indo agora cuidar da vida, pois a vida é impermanente. Te encontrar pra festejar, pois o presente daqui a pouco vai virar saudade boa. A saudade não é boa e que ficar pensando nela me fará sofrer. É que viver é uma arte e a saudade então faz parte de quem percebeu. Todo momento bem vivido traz lembrança, põe no peito a esperança de se reviver. Pois a saudade é uma janela pro passado, é um coração focado em querer tudo outra vez. Pensando nela,
felicidade, achando graça por sentir tanta saudade. A estrada é bela, a vida é curta, o tempo voa. Tô indo agora cuidar da vida, pois a vida é impermanente. Te encontrar pra festejar, pois o presente daqui a pouco vai virar saudade boa. Pensando nela, vou me amarrando nessa tal felicidade, achando graça por sentir tanta saudade. A estrada é bela, a vida é curta, o tempo voa. Tô indo agora cuidar da vida, pois a vida é impermanente. Te encontrar pra festejar, pois o presente daqui a pouco vai virar saudade boa. Muito bem, este foi aí o Alisson Menezes, que nos prepara aí para escutar o nosso amigo Nazareno Feitosa, que hoje vai trabalhar o tema a força do pensamento, da vontade e da fé. Nazareno, agora é contigo. Muito bem, obrigado, Alexandre, mais uma vez, boa noite a todos, obrigado aí ao Alisson Menezes pela belíssima apresentação, falando de temas que também estão relacionados ao nosso estudo de hoje, falando sobre esperança, esses temas todos, e falou até da saudade também, que coisa bonita. Então, obrigado, Alisson, pela sua apresentação artística. Nós vamos então para os nossos slides, né? Pedindo a Deus que nos abençoe em todas as atividades. Muito bem. Bom, antes de eu falar, poder colocar maiorzinho, Alexandre, eu agradeço. A gente vai ter aí mais uma série de palestras, nós já tivemos aí palestras excelentes com o André Siqueira, Denise Lino, Arthur Valadares, Juscelma Coelho, e continuem então acompanhando a 14ª Semana Espírita, porque teremos também o Éden Lemos, lá do Rio Grande do Norte, né? Eu não sei se ele ainda é, mas ele foi presidente da federação de lá, o Antônio Henrique, aí da Bahia, e o Sérgio Santos Thiago. Mandar um abraço para o nosso querido Sérgio, cearense, amigo lá do Grupo Espírita Paulo Estevão. Fizemos alguns estudos juntos, ele como meu professor, tá? Ele como meu professor. Espero que eu tenha aprendido um pouquinho das lições que ele nos trouxe. E o nosso tema, então, o poder do pensamento, da vontade e da fé, né? Nós precisamos lembrar que, na verdade, a gente precisaria de um seminário para abordar todos esses temas, e tem ele já gravado naquele canal do YouTube que o Alexandre Junqueira já divulgou, que é Nazareno Feitosa. Você procura lá uma playlist, entra e procura playlists, são as listas com várias palestras seguidas, né? E tem lá o título O Poder do Pensamento, da Vontade, das Palavras, que não é o nosso tema de hoje, da fé e da prece, da oração. Então, vocês encontram lá essas palestras já compondo esse seminário, tá? Também ela é composta pela palestra Psicologia da Gratidão. A gratidão é muito importante para o nosso estado mental, para o nosso estado de ânimo, para a sintonia com os bons espíritos, em vez de estar sempre alimentando a queixa, como nos é tão comum, né? Sobretudo nos dias de hoje, tempos difíceis, né, de pandemias, etc. A gente tem que estar mais atento ainda à vigilância dos pensamentos. Tem também uma palestra sobre psicologia positiva, felicidade e espiritualidade. É uma parte da psicologia focada mesmo no estudar a felicidade, os mecanismos do nosso cérebro, os neurotransmissores, pesquisas mostrando como é que a gente faz para realmente ser feliz. A gente acha que para ser feliz precisamos ser ricos, precisamos ser poderosos, belos, jovens, e nada disso traz felicidade. Traz conforto, traz alguns benefícios, não é? Mas a felicidade realmente não reside aí. É interessante, vale a pena conferir também essa palestra, tá bom? Tem uma palestra sobre a obsessão espiritual, né? A obsessão, a influência espiritual negativa e sua terapêutica, tá? Então, um tema importante, porque nós não estamos sós, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como diz uma das epístolas de Paulo,
E, ao mesmo tempo, sabemos na doutrina espírita sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Não só a influência, que pode ser positiva ou negativa, mas também sobre a obsessão, sobre realmente aquela influência notadamente negativa, persistente, que Kardec também vai estudar, sobretudo em O Livro dos Médiuns. Tem um capítulo 23 chamado Obsessão dos Médiuns, mas serve para todos nós. Vale a pena conferir esse estudo de Kardec, tá? E tem também a palestra já gravada. E aí tem uma palestra que eu gosto muito. Desse seminário é a melhor. Se chama O Poder das Palavras, Bendições e Maldições. A questão, a força do otimismo e da gratidão. Então, confiram também essa palestra. É uma palestra bem interessante, uma inspiração que nós tivemos num momento muito feliz, né? E vale a pena também conhecer. E aí vamos falar sobre o poder do pensamento da vontade, o poder da fé. Não abordaremos o poder da prece, mas vocês sabem a importância da prece, da oração. E lá nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo, nos últimos capítulos, os estudos a respeito da prece, e ninguém melhor do que Allan Kardec para nos trazer esses ensinamentos coletados pelos dos espíritos superiores. Então vale a pena conferir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem também no nosso seminário uma abordagem. E, por fim, a palestra Vacina Espiritual, reforce sua imunidade com a espiritualidade. Então, é interessante esse tema, não é? É uma vacina diferente, a vacina dos bons pensamentos, do otimismo, da gratidão, dos cuidados que a gente tem que ter, com a visão da doutrina espírita sobre as doenças, sobre as enfermidades. Se Deus é tão bom, por que Ele permite que a gente morra? Se Ele é tão justo, soberanamente bom também, por que a gente adoece? Então a gente aprende, né, com o livro O Consolador, sobretudo, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Pensamento e Vida também, que nós vamos trazer um trechozinho para vocês, a como o nosso pensamento está correlacionado também com a saúde, tá? Vale a pena verificar essas questões do livro Consolador e, se tiver interesse, analisar a nossa palestra também, tá? Então vamos lá, o poder do pensamento, da vontade e da fé. E o nosso roteiro, então, hoje nós vamos ter algumas definições e citações para o nosso estudo. Vamos estudar sobre a importância do pensamento, pensamento e sintonia, formas pensamento, não é? Uma expressão nova que a gente não conhecia em Kardec. Nós vamos ter com André Luiz, no livro, acho que Os Mensageiros, a gente vai trazer aqui uma transcrição para vocês. Pensamento e saúde, como é que o pensamento pode interferir na saúde? Uma abordagem que a gente não fez lá no Vacina Espiritual, tá? Fatores que interferem no poder do nosso pensamento, a questão da autoobsessão, que é muito ligada, sobretudo, ao sentimento de culpa. Então, além da obsessão espiritual, que é a influência dos espíritos sobre alguém, uma influência negativa, nós também temos a própria pessoa se auto-obsediando, sobretudo nos casos de culpa, não é? E o espírito Manuel Filomeno de Miranda, aí da Bahia, para outro baiano, nosso querido Divaldo Pereira Franco, fala que o sentimento de culpa é o plug mental, a tomada psíquica mais excelente para permitir a obsessão espiritual. Então, não alimentemos o sentimento de culpa. Na doutrina espírita, a gente tem um arrependimento, sim, mas ele é instantâneo, e a gente vai para a renovação, para a expiação, claro que a purificação não é necessariamente sofrimento, e depois a reparação, como a gente aprende lá no livro O Céu e o Inferno, com mais detalhes essa questão, tá? De Allan Kardec. Aí o poder da fé, da prece e a nossa conclusão. Sim, e o poder da vontade, trazer um resgate aqui do livro Pensamento e Vida também, muito importante, sobre a vontade. Então, o que é o pensamento? Bom, a gente aprende lá com o Livro dos Espíritos que existe um fluido cósmico universal, que é um elemento básico do universo, com grande plasticidade, que a gente pode moldar esse fluido cósmico universal, né? E inclusive os espíritos superiores com muito mais facilidade que nós. Então a gente vai estar produzindo, né, interferências nesse fluido cósmico universal, fruto do nosso intelecto, mas também da nossa emoção. No livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel fala que o pensamento é eletromagnetismo. Olha que coisa curiosa.
não é? Que a gente estuda na física a radiação eletromagnética, e os espíritos vão fazer uma comparação com ela também, de maneira similar, é claro que com frequências aí bem diferentes do que a gente está acostumado a pensar. A gente também não tem muitos detalhes sobre isso, tá? O pensamento seria semimaterial, como a doutora Marlene Severino Nobre, da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional, hoje, na Pátria Espiritual, não é? Tem divulgado nos livros e até com usos na polícia, que coisa curiosa, não é? Aqueles fenômenos de psicometria, a gente vai lembrar, estudado também no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, curioso que às vezes um objeto pode ficar impregnado, né, com o nosso pensamento, aquela vibração pode desenvolver até mesmo o objeto. Ele trata lá a história de um espelho, né, no livro, um caso trazido pelo espelho. Mas há, inclusive, eu é policial, em algumas polícias do planeta, sobretudo lá nos Estados Unidos, é até comum, não comum propriamente, mas é utilizado no estado do Arizona e outros, que se chamem também médiums, ou seja, sensitivos, eles não são espíritas, né, são pessoas paranormais, que têm alguma sensibilidade, e eles vão para os locais de crime, daquelas questões que ninguém descobre como aconteceu, se foi um homicídio, se foi um suicídio, onde é que está a pessoa. E, curiosamente, muitos desses nossos irmãos, né, que apesar de não serem espíritas, são paranormais, colaboram na resolução dos crimes. Olha que coisa interessante, não é? Então, vale a pena considerar. Será que quando ocorre num local de crime, será que não ficam vestígios do nosso pensamento impregnado nas paredes ou nos objetos? Será que é assim que funciona? A gente não sabe muitos detalhes a respeito disso, mas vale a pena investigar, né? Como policial, a gente tem lá as impressões digitais, eu sou papiloscopista, o perito nas impressões digitais, que a gente coleta no local de crime, por exemplo, etc., mas seriam também registros do nosso pensamento semimaterial em um local, para a gente ter informações a respeito do que aconteceu, né? Também no Livro dos Espíritos aprendemos que estamos rodeados em nossa atmosfera espiritual por um fluido básico, denominado fluido cósmico universal, e suas transformações. Já vimos esse aqui, né? E na Revista Espírita de junho de 68, eu acho que não tem como tirar aquela logomarcazinha daquele cantinho, não é? Mas se não tiver, não tem problema, eu tenho aqui no meu computador. Kardec ensina que o pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles, os espíritos, imprimem a esses fluidos tal ou tal direção, aglomeram-nos, combinam-nos ou os dispersam. Com eles formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma e até uma cor determinada. Olha que coisa interessante, não é? E vamos encontrar também, na mesma Revista Espírita, eles dizendo que algumas vezes essas transformações são resultado de uma intenção. Então, algumas vezes, a intenção de produzir aquilo, mas frequentemente são produto de um pensamento inconsciente. Basta o espírito pensar numa coisa para que esta coisa se produza. Então, a gente pode até estar produzindo de maneira inconsciente. Olha a importância da gente ter uma mente equilibrada, saudável, que ainda no mundo de expiação e provas é difícil a gente manter, não é? Eu estou assistindo essa palestra junto com vocês para aprender, mas estou bem longe de conseguir controlar a mente de maneira bem adequada, não é? E no livro Obras Póstumas, publicado após a desencarnação de Allan Kardec, a partir de alguns dos seus escritos, temos o item Fotografia e Telegrafia do Pensamento, né? Isso não foi publicado por ele, eram apenas anotações, e era como a gente tinha como se referir a coisas que a gente não conhecia direito, não é? A fotografia até dá para entender, né? Realmente fotografar o pensamento. E a telegrafia seria, no caso, a melhor tradução seria telepatia, né? A transmissão do pensamento à distância. E ele fala realmente que a individualização do fluido cósmico universal e que há criações mentais que demonstram o que pensamos. Então, se plasma ao nosso redor. Os espíritos, por Chico Xavier, dizem, por exemplo, que você está em casa, não é, querendo fazer mal a algum familiar, a alguma pessoa, e aí vem ali um espírito sugerindo, por exemplo, que tem uma arma na sua casa. Espíritas não devemos ter armas em casa, tá, pessoal? A gente respeita quem defende, mas a gente encontra no próprio Mestre Jesus, ele completamente desarmado em todos os tempos, ele é nosso modelo, então a gente tem que imitá-lo, não é somente o nosso guia, não é? É modelo também da humanidade.
E, ao mesmo tempo, a gente vai aprender no livro Conduta Espírita, com André Luiz, a psicografia do Valdo Vieira, editora da Federação Brasileira, que nós devemos nos esquivar do uso de armas homicidas, dizendo que a nossa proteção é a consciência tranquila e o dever bem cumprido. Eu acho que é mais ou menos assim que está escrito lá. E, ao mesmo tempo, a gente tem os recursos da prece, de outras maneiras que a gente tem, além dos instrumentos de defesa que a gente pode ter, não é? Da segurança na nossa casa, nada contra isso. As cidades espirituais, a colônia espiritual Nosso Lar, por exemplo, tem edificações, tem proteção, não é? Mas a gente deve evitar. E no livro O Evangelho de Chico Xavier, Chico também revela que muitos suicídios e muitos crimes ocorreram porque tinha uma arma de fogo dentro da casa da pessoa. Naquela hora que a gente tem uma atitude impensada, não é? Da hora da loucura que todos nós temos de vez em quando, a gente tem uma coisa, inclusive não fala só de arma de fogo, mas fala também sobre venenos, não é? Que estando à disposição de uma pessoa numa casa é muito perigoso. Então vale a pena a gente analisar essas mensagens, conhecer esse assunto em mais profundidade, tá bom? E, claro, também seguindo a codificação espírita também, tá bom? E outra coisa importante é que Kardec fala da capacidade de nossos pensamentos individuais influenciarem a coletividade. Ele diz que a gente tem uma condição de influenciar tanto que nós deveríamos pensar muito no que estamos pensando, né? Analisar direitinho, porque a nossa influência é muito significativa. Então, a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente pensa, até em benefício do próximo, não é? E as formas dos pensamentos? Você falou aqui em formas dos pensamentos, Nazaré. Será que tem? Ora, o Ernesto Bozano, num livro chamado Pensamento e Vontade, não é Pensamento e Vida, é Pensamento e Vontade, ele vai dizer que sensitivos da metapsíquica, então não eram médios espíritas propriamente, podia até ser, mas está lá no gênero, sensitivos da metapsíquica, sensitivos são os gêneros, ou são os médios, ou então os paranormais, né, que tem fenômenos anímicos. Ele fala que eles podem adotar formas no nosso pensamento. O pensamento de preocupação cria-se como se fossem filamentos espirais. Vocês lembram na revista em quadrinhos, quando alguém está preocupado, fica aquele redemoinhozinho em cima da cabeça, não é? Pois é, diz que deve ser semelhante, não é? Eu não tenho as ilustrações, não é? Os de pensamentos de ódio são como projéteis, como dardos mentais atingindo a pessoa que a gente está odiando. Os pensamentos de raiva são como salpicos de lama pardacenta. A gente se infestando e infestando os outros de lama também. Os pensamentos de cobiça e de inveja se assemelham a garras envolvendo o objeto do seu desejo. Olha que coisa curiosa, né? Já os pensamentos de amor e paz adotam formas extremamente belas e expressivas. Então, tenho certeza que vocês agora aí assistindo a Semana Espírita de Guanabi, o pensamento de vocês está belíssimo, assim, gerando quadros muito bonitos. Sim, eu comecei a falar e esqueci. Aí um espírito diz assim, olha, tem uma arma na sua casa. E aí você lembra da arma, não é? E você começa a projetar no seu quadro ali, na sua psicosfera, fica projetando aquele quadro de você pegando a arma e cometendo um crime. E aí, os bons espíritos, vendo aquilo que acontece, vêm em nosso socorro para nos ajudar, mas claro que existe a lei do livre-arbítrio, eles não vão poder tomar as decisões por nós, eles vão poder nos influenciar, sempre para o bem, ou no caso dos espíritos atrasados, para o mal, mas nós é que temos o livre-arbítrio e vamos decidir. Jesus de Nazaré também nos falou que não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio o coração. E o nosso querido Haroldo Dutra Dias fala que o coração para o povo hebreu não significa somente a emoção, mas também o pensamento. Então, olha como é importante, não é? Isso aqui normalmente tem nos feito mais mal do que a própria alimentação. Alimentar direitinho, a gente tem que fazer. A gente lembra do Conselho de Emmanuel para a gente cuidar do corpo como se fosse um bebê para sempre. E cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. Amanhã. Está todo mundo pronto para retornar ao mundo, à verdadeira vida amanhã, não é?
E também ele diz, não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Então Jesus fala que até os pensamentos da gente, né, vão se tornar conhecidos, como de fato acontece. E no mundo espiritual a gente vai demonstrar isso com muito mais claridade, assim, quando a gente chega no mundo maior, os espíritos conseguem nos analisar o nosso nível evolutivo de acordo com as emanações dos nossos pensamentos. Interessante isso, né? E por isso Jesus falou, vigiai, não é? Vigiar aqui a gente precisa explicar, é o que? É os vossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, não é? Não é para vigiar o colega de trabalho, o vizinho, se o vizinho trocou de carro, a gente fica sofrendo com inveja, não é? É vigiar os pensamentos, as palavras e as ações, a fim de não cair em tentação. A tentação pode ser uma obsessão espiritual, mas pode ser também, não é, a gente buscando realizar nossas más tendências, não é? E Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, dizia que a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. O que você sente, pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se realidade. Então vejam que é um conhecimento universal, não é somente Jesus, não são somente os espíritos falando desse assunto. Mahatma Gandhi, a grande alma, também dizia, mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenham suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, ou seja, o seu caráter positivo, porque seus valores tornam-se seu destino. Os nossos valores tornam-se nossos destinos. E começou por onde isso aí? Pelo pensamento, depois palavra, depois atitude, depois hábitos, valores, até chegar ao nosso destino. Nós criamos o nosso destino com o nosso próprio pensamento, né? E sobre forma pensamento, no livro Nosso Lar, tem uma informação interessante também. Um dos instrutores, eu não me recordo agora aqui, é Céu Clarencio, ele vai dizer o seguinte, sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas de pensamento dos encarnados, da gente, olha lá. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa, alhures, em outro lugar. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral, ele está se referindo ao umbral, né? As regiões como se fosse um purgatório, já que não existem penas eternas na doutrina espírita, né? É como os espíritos, através de André Luiz, se referiram às condições espirituais menos felizes que a gente se encontra após a desencarnação. Encontra no umbral os companheiros que se afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã, atraindo, né? Poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas, mais trabalhadas, mais difíceis, não é? Do Ministério do Auxílio são auxiliados por constituídos por abnegados servidores. No umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas de ondas de fumo, né, de fogo, que os defrontam, de fumaça, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. Olha lá. Quem está falando de umbral, se houver tempo, a gente promete tirar o medo de vocês para o umbral, tá certo? Vocês têm medo de ir para o umbral? Não tem medo de ir para o umbral? Ou já estão conformados que vão? Às vezes a pessoa já está conformada, né? Já não tem mais aquele pavor, já está conformada. A gente vai tentar esclarecer esse assunto, se houver tempo, tá joia? No livro Mediunidade e Sintonia, o Emmanuel dá um enfoque diferente ao ditado popular. O ditado popular diz assim, diz-me com quem tu andas que dir-te-ei quem tu és. Não é assim?
Não, ele vai mostrar o contrário, vai mostrar que o mentor de Chico Xavier lembra que os nossos pensamentos ditam nossa conduta, e que de acordo com a nossa conduta, amelhamos, né? A gente atrai companhias através das quais somos conhecidos, principalmente por observadores do mundo espiritual. Então, quem está assistindo agora a Semana Espírita, está atraindo ali bons espíritos, espíritos que querem estudar, querem aprender, querem nos ajudar. Nas sessões de estudo, de palestras, de seminários, de conferências, Divaldo Franco diz que ocorrem verdadeiras desobsessões, porque ele é medividente, ele consegue enxergar os bons espíritos atendendo a todos nós, os encarnados, bem como aqueles que já desencarnaram, mas que podem estar na nossa casa. Vocês percebem como a vibração muda quando a gente começa a assistir programas edificantes, como uma palestra espírita? E o livro Consolador? Perguntam a Emmanuel através de Chico. Os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica dos seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidos? A gente consegue atingir outras pessoas? A gente aqui com o nosso pensamento encarnado? Resposta: os corações que oram e vigiam, realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam o seu objetivo, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto, os espíritos atrasados podem afetar o seu objeto, em identidade e circunstâncias. Olha lá. Quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Então, é uma identidade e circunstância, né? Quer dizer, do mesmo jeitinho, mas quando a pessoa está merecendo aquele tipo de expiação ou prova, né? Sob todos os efeitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade, ou seja, de justiça, com misericórdia e sabedoria. Então, está sempre, claro, a condição do nosso Pai Celestial. E as formas pensamentos, como a gente aprende lá no livro Nos Domínios da Humanidade. Vai ter um caso muito interessante de uma mulher casada que ela está criando formas pensamento de tanto pensar na amante do marido. Não é? O marido está pensando na amante, está ali distraído em casa. Não é? E o André Luiz diz que começa a se formar na frente deles ali uma imagem de uma mulher, da amante, que o marido está pensando. Só que é uma imagem que é intermitente, aparece, desaparece. Só que olha o que acontece. A esposa, né, ele fala que vai sair, vai fazer alguma coisa de trabalho, de passeio, assim, mas, na verdade, ele vai encontrar com a amante. E aí o que a esposa faz? Vamos ver a transcrição agora do livro. A esposa não acredita e intui que os compromissos sejam com outra mulher. À medida que a dona da casa se identifica mentalmente e passa a produzir pensamentos hostis em relação a ela, a mesma imagem de mulher que aparecera para o marido começa a surgir à sua frente, olha lá, até se tornar inteiramente presente. Parece uma pessoa, parece um espírito, mas não é um espírito, é uma forma de pensamento. Ambas entram em franca contenda, briga mental, trocando mútuas acusações como autênticas inimigas. Nesses casos de influência telepática, o fenômeno está relacionado com a sintonia. E aí o Aulus adverte, muitos processos de alienação mental, ou seja, de transtornos mentais graves, de loucura, guardam nele as origens. Começaram o quê? Com esses pensamentos de ódio que a gente nutrindo por outra pessoa. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, inclusive na casa espírita pode acontecer, adversários ferrenhos do passado se reencontram, graças a Deus, para tentar, né, aquela redenção dos nossos equívocos, né? Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos uns à frente dos outros e alimentam compaixão, não é compaixão, né, com muita força, no imo de si mesmo, os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenos magnéticos, olha, a antipatia, suscetível de provocar a enfermidade e a morte. Provoca doenças e provoca até a desencarnação, né, a longo prazo, a gente sabe disso. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores, né, para o nosso corpo físico. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação.
E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Olha como é importante a gente saber disso, né? Que a gente pode adoecer com os nossos pensamentos, mesmo quando o marido é equivocado, aquilo não faz bem para a gente, alimentar aqueles pensamentos de ódio, de vingança, né? Que a gente tem com qualquer pessoa. Mesmo que a gente seja a vítima, não vale a pena estar alimentando esses pensamentos. Já a doutora Marlene Nobre, no livro Alma da Matéria, citando André Luiz, ela vai dizer que, uma vez emitidos, os pensamentos voltam inevitavelmente ao próprio emissor. Então, na hora que você pensa, volta para a gente, olha que coisa. De forma a envolver o ser humano em suas próprias ondas de criações mentais, e muitas vezes podem estar acrescidos do produto de outros seres, que com eles se harmonizam. Então, além de voltar o que a gente pensou, volta aumentado pelo pensamento dos espíritos que estão naquela mesma sintonia conosco. Então, vale a pena a gente pensar bem, porque se a gente pensar coisas positivas, vai voltar também aumentado pelo pensamento dos espíritos nobres. Mas se a gente tem pensamentos atrapalhadinhos, vamos ter a influência dos nossos irmãos menos felizes. Vocês lembram que a própria colônia espiritual Nosso Lar, a cidade, foi construída por espíritos superiores, através do que? Do poder? Do pensamento. Olha o poder de elaboração mental dos espíritos mais elevados, né? Que construíram uma cidade, e diz que é linda, não é? A gente teve o filme para ter uma noção, mas certamente, na verdade, deve ser ainda muito mais bonita, né? Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos informa que o pensamento atua influenciando e alterando por meio do que ele chamou de bióforos, que sofrem a ação do pensamento, ou seja, tem na célula da gente, na mitocôndria, um negócio chamado bióforo, e a interpreta aquelas ordens que vêm do núcleo. Olha o que ele está falando. Então, pensamento é hereditariedade. Né? Então, a gente pode herdar uma herança genética de uma pessoa, da família, dos pais, etc. E aquilo lá realmente é compulsório, mas o que vai ser? A gente pode, não tem coisa que a gente não pode alterar, mas tem coisa que a gente consegue alterar, segundo as próprias questões e necessidades, mas pode a própria pessoa, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou esbater, quer dizer, diminuir, a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos ou unidades de força psicossomáticas, que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo os estados da mente, e que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Então, nosso pensamento atua nas células, dentro do citoplasma, no que os espíritos chamam de bióforos, né? E o André Luiz traz essas informações com muita riqueza. E um caso, olha que coisa curiosa, no livro, no Chico Xavier, O Homem e o Médium, de Michael Ponsardin, ele traz uma coletânea de vários casos de Chico Xavier, um dos livros mais completos, é um livro editado pelo Conselho Espírita Internacional, e é um francês falando de Chico, olha que coisa maravilhosa. Não é? Mas está em português, tem em português e tem em francês. Olha lá esse caso, que coisa curiosa, de dor de cabeça. O Emmanuel, é o Chico falando, me disse que aquela senhora teve uma discussão muito forte com o marido, a mulher chegou com uma dor de cabeça muito grande, chegando quase a ser agredida fisicamente. O marido desejou lhe dar uma bofetada, um murro. Isso não fez por um recato natural, ficou com vergonha e não fez. Contudo, agrediu-a vibracionalmente, provocando uma concentração de fluidos deletérios que invadiram o aparelho auditivo, causando dor de cabeça. Então, logo começou a reunião, o doutor Bezerra colocou a mão sobre a sua cabeça e vi sair de dentro do seu ouvido um cordão fluídico escuro que produzia a dor. Olha que coisa. Então, na hora da reunião, ela foi tratada, ocorrem verdadeiros tratamentos, doutor Bezerra. Então, veja o poder do pensamento, da raiva que o marido ficou da esposa, foi como se fosse um soco espiritual, né? Um soco virtual na sua esposa, gerando dor de cabeça. Né? Que coisa interessante. E até o relato de poder enxergar algo escuro saindo pelo ouvido daquela senhora. Então, a importância do pensamento. A gente aprende com Jesus, né, que somos seres divinos, somos co-criadores do universo, dizem os espíritos superiores, e Jesus nos disse, não está escrito, vós sois deuses, está lá em João, ele se referindo ao Salmo 82, que os judeus conheciam, não? Os hebreus conheciam. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos nós, né? Deus com D minúsculo, mas mostrando todos, porque quem é filho tem a característica do pai. Se nós somos filhos de Deus, nós somos também divinos nesse sentido da palavra, não no sentido de se achar coisa bacana demais, não, pelo contrário, somos muito atrapalhadinhos ainda, né?
E temos, por exemplo, as doenças chamadas psicossomáticas, que são reflexos do nosso pensamento, gerando alergia, gerando problemas, não é? Problemas gástricos também, como o nosso pensamento interfere na nossa saúde do corpo. Temos aí as informações também da psicologia positiva, da neurolinguística, e as pesquisas demonstram que os otimistas têm melhor saúde física e mental. Então, vamos nutrir o otimismo, fazer que nem aí o pessoal baiano, que é um povo alegre, feliz, nutre sempre com muita bom ânimo, enfrenta as tarefas. Então, lá, o caso também do estudo da psicosfera, que seria como se fosse uma atmosfera espiritual ao nosso redor, por volta de nós, ou do planeta, ou da nossa casa, né? Uma psicosfera. A psicosfera das casas espíritas normalmente é muito boa. Das igrejas, dos templos em geral, né? Você sente bem que ali tem os bons espíritos ajudando, os pensamentos nobres, as preces, né, provocando toda aquela transformação no local. Né? Curioso que eu fui uma vez para Campina Grande, fui participar do MIEP, um evento que tem lá na época de carnaval, muito bacana, e o Ivanildo, que é um dos coordenadores à época, ele me recebeu no avião e eu não tinha onde tomar um banho, eu cheguei muito, muito cansado, estava querendo tomar um banho antes da palestra, e ele me levou para a casa de uma pessoa. Eu não vou falar aqui para senão a casa dela vai ficar assim de gente depois. E aí eu fui lá, bem rapidinho, tomar um banho, e olha, é uma vibração tão maravilhosa nessa casa. A casa tinha flores na frente. É uma casa muito simples, mas uma pessoa que fazia o culto do evangelho no lar todos os dias. Todos os dias ela fazia o culto do evangelho no lar. E aí, eu me sentindo super bem, tomei aquele banho. Nossa, eu tava meio para baixo, meio abatidinho, a gente fica às vezes quando está cansado, mas eu saí tão renovado, quase que eu não saía de lá, quase que eu pedia para ficar hospedado na casa dessa senhora. Muito querida, não é? Agradeço. Eu não me recordo do nome dela, lamentavelmente, mas existe também. E lá no livro Os Mensageiros, André Luiz narra o caso também de uma senhora viúva com duas crianças muito pobres e pequenas, não é? Passando fome e necessidade. Mas como ela fazia o culto do evangelho no lar, não é? Que vocês devem pesquisar hoje, já pesquei, não começou ainda, um dia, uma vez na semana, um determinado horário, a gente tem ali um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e preferência, ou dos Evangelhos tradicionais, se a nossa família não é espírita, e a gente meditar sobre aquelas palavras, colocar água para que os espíritos magnetizem, né, a chamada água fluidificada, e ali a gente vai ter porque os espíritos têm o que fazer, né, pessoal? Não é porque a gente morre que a gente vai ficar o tempo todo protegendo alguém, a gente vai ficar próximo dos espíritos familiares, sim, mas se a gente puder combinar, olha, tal dia, né, eu faço inclusive até no período da manhã por conta dos bebês, a gente tem feito mais pela manhã no horário que eles dormem, não é? Então, terça-feira, 10h30 da manhã, 11 horas, o meu alarme começa a tocar, 11 horas para começar a fazer o culto do evangelho lá, e a gente faz ali o estudo, eu leio o livro dos espíritos também, e é uma maravilha, naquele dia e horário certo, os espíritos superiores vão mandar a nossa casa para participar desse evento e proteger todos nós, ajudar aqueles espíritos doentinhos que podem estar na nossa casa, que podem estar nos trazendo enfermidades, mesmo sem saber. Um ente querido nosso que desencarnou, às vezes não tem nem consciência que já desencarnou, são auxiliados ali naquele instante. Então, busque depois saber um pouquinho mais, 20 minutos, uma vez por semana é suficiente, mas nesse caso aí, a senhora, a sua casa tinha se transformado já numa estação de atendimento aos espíritos, né, segundo o livro dos Mensageiros. Né? E falando dessa camada espessa de pensamentos pouco elevados envolvendo o nosso planeta Terra. Os espíritos vêm para cá e dizem que é penoso vir para cá. Então, os nossos pensamentos tão negativos que são, né? E a gente está nesse estágio ainda, a culpa não é da mídia, porque a mídia vende o que a gente compra tragédia, a gente gosta de notícias ruins. Né? É de morte, homicídio, de sofrimento, de corrupção. A gente gosta dessas notícias, lamentavelmente. A gente prestigia pouco as palestras. Mas quem sabe daqui a alguns anos nós vamos ter a Semana Espírita de Guanambi sendo transmitida em uma TV aberta. Olha que maravilha, que coisa fantástica, não seria? Né? Então vamos prestigiar aí os bons eventos, as boas palestras, tá? E o poder do pensamento depende de vários fatores, como a superioridade moral. Então, quanto mais evoluído moralmente alguém
maior força do seu poder de pensamento. São coisas, conjecturas que eu elaborei na época de montar esses slides, tá? Da vontade, como a gente vai ver aqui, da inteligência também, capaz de produzir mais coisas mais completas, né, mais complexas, do desejo, da memória, da criatividade, que a gente vai ver aqui no livro Pensamento e Vida, da pureza de intenções, então a pureza de coração é importante, né? Como Jesus nos fala, bem-aventurados os que têm puro coração ou limpo coração, é a mesma coisa, porque estes verão a Deus. O conhecimento, a superioridade intelectual, a fé, a sintonia, a receptividade, o merecimento da pessoa também, a disciplina de estar sempre pensando coisas elevadas, né? A repetição, quanto mais se repete, melhor você vai se tornando naquilo, né? Se tornando realmente um hábito, ou até a fixação, um monoideísmo, uma ideia fixa, cristalizada, pode ser inclusive uma coisa ruim, né? Como pode ser uma coisa melhor, mas o monoideísmo, em regra, não é uma coisa boa, né? Os espíritos sofrem com isso também. Visualização de imagem, a gente visualizar uma imagem para fortalecer ali o nosso pensamento na hora, pode ajudar, não é? Inclusive nas preces, às vezes a gente fala de Jesus caminhando nas praias da Galileia, e ali a gente... Então, é quando a gente imagina, aquilo facilita o nosso envolvimento, né? A visualização terapêutica é um recurso, por exemplo, que Joana de Ângeles tem utilizado através de Divaldo Franco. A invigilância mental, então, cuidar é a questão da disciplina também. A linguagem, buscar sempre utilizar o otimismo, eufemismo benévolo, né? Chico tinha mudava sempre um pouquinho a expressão para não ser duro com as pessoas, né? Com muito amor. Viciações, influência de outras mentes, e os exercícios mentais que a gente pode fazer, por exemplo, a meditação, tem pesquisa demonstrando os benefícios da meditação, as visualizações, e até a questão das enfermidades psiquiátricas, que interferem no nosso pensamento, né? Por exemplo, eu trago nessa encarnação uma sequela de ter tirado minha vida numa existência passada, eu trouxe o transtorno afetivo bipolar, né? E de vez em quando meu pensamento fica muito aceleradinho, ou muito desanimado, muito triste, fico romântico, eu não digo mais fico depressivo, eu digo fico romântico, aqueles poetas, artistas do passado, era tudo depressivo, só que não tinha palavra, a palavra depressão é recente, então eu digo que fico romântico por alguns dias e tudo passa, e realmente tudo passa, e também vai passar, não é? E tem os estados alterados de consciência, por exemplo, no estado sonambúlico e de êxtase, que como a gente aprende no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, a questão da paixão também, a gente está envolvido num sentimento amoroso, uso de drogas psicoativas pode alterar o nosso estado de consciência, perturbar completamente, a hipnose também pode ser utilizada, e até os fenômenos de sugestão também, tem técnicas, por exemplo, que utilizam a sugestão. Então, só uma relação mais ou menos ali que a gente criou, tá? E Buda tem um caso curioso também, tinha um caso de um discípulo que tinha dificuldades para meditar. O mestre estava ensinando aos seus discípulos a meditarem, e um disse então assim, mestre, eu não sei o que eu faço, porque por mais que eu tente silenciar minha mente, parar de pensar nas coisas, eu fico pensando nisso, fico pensando naquilo, eu não consigo silenciar meus pensamentos. Buda sorriu e disse, não tem nenhum problema, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no chimpanzé. No chimpanzé é aquele animal, o macaco, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco. Ele achou aquilo estranho, né? E foi até a sua cela de meditação. 2 horas depois ele retorna, dizendo, mestre, eu não consigo parar de pensar no macaco, não é no chimpanzé. Não consigo parar de pensar naquilo. Quando a gente combate uma ideia, a gente está reforçando ela também. Por isso Jesus talvez nos tenha dito, não resistais ao mal. Mas se aparece alguém te bater na face, oferece a outra, ou seja, substituir o mal com o bem. Vejam que quando a gente está fazendo dieta, os médicos não falam, os nutricionistas ou nutrólogos não falam mais, olha, corte isso, corte aquilo, não. Eles falam assim, reduza, né, reduz, porque se você proibir, a pessoa fica sonhando com chocolate, essas coisas gostosas, que lamentavelmente normalmente são muito calóricos ou tem muito carboidrato, não é? Então vamos pensar nisso também, tá? Cuidado, não, a gente substituir os pensamentos que a gente queira combater por outros, e não ficar combatendo, senão a gente reforça aqueles pensamentos e eles não saem da nossa cabeça. Também, ampliação do poder do pensamento, né? Ele pode ser somado a outros, como nas preces coletivas, nas preces em grupo. Nosso grupo, nós temos 2 grupos de voluntários, a gente tem o hábito de orar juntos todas as noites, às 10 horas da noite, não é? Eu coloco um alarmezinho no celular para tocar, não é? O grupo todo já sabe, é virtual, cada um na sua casa, não é?
Importante a gente aproveitar isso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre essas preces em conjunto, né? O cuidado também pela lei de afinidade, porque semelhante atrai semelhante. E o pessimismo exagerado pode prejudicar. A gente tem visto muito isso hoje, não é? Nesses períodos assim mais difíceis, momentos decisivos, a gente vai ver as pessoas nessa polarização muito grande, ou dizendo que tudo não vai dar certo, que vai morrer todo mundo, não sei o quê, e a gente sabe que não é todo mundo que está merecendo desencarnar, a gente sabe disso, porque desencarnar, na verdade, é uma bênção para nós, é um prêmio. Para a doutrina espírita, a gente morrer não é uma coisa ruim, o ruim é a gente tirar a nossa vida, isso nunca façam, tá? Evitem completamente esse assunto. Aliás, tira essa palavra do vocabulário de vocês, tá bom? Superem aí, aguentem firme essas provas e expiações, que aqui é um mundo de provas e expiações. A gente está aqui para ser provado, para ser avaliado, para enfrentar desafios e para ser purificado, para se purificar. Por isso que eu não. Então, se a gente está aqui para purificar, para purgar, purgar significa limpar, purificar, vamos purgar, que não é um lugar de delícias, não, tá bom? A gente vai ter momentos felizes, mas momentos muito difíceis também, e isso é bom para a gente se desenvolver, tá? Agora, é claro que o otimismo exagerado distancia-nos da realidade. Então, tem que ter o otimismo, mas também com uma dose grande de realismo, não é? Mas o realista, muitas vezes, é aquele pessimista que exagera. Não, o pessimista, muitas vezes, não está bem. E a gente acaba contagiando as pessoas com o nosso pensamento, não é? É importante, até a nossa presença vai ficar muito mais agradável quando a gente é otimista. As pessoas querem ficar perto da gente falando coisas divertidas, coisas instrutivas, não é? De maneira leve de falar, em vez daquela coisa pesada, de só ver os aspectos negativos, que todo lugar tem, todo mundo tem, e o Brasil não é o único país com problema, não. Nós estamos no índice 70 do índice de desenvolvimento humano, tem países muito piores do que o Brasil. A gente compara o Brasil com a Suíça, com a Suécia, com os Estados Unidos, vai comparar o Brasil com Moçambique, com Madagascar, como está lá a Fraternidade Sem Fronteiras, ajudando aqueles 850 mil órfãos na África. Como tem pobreza. Lá a gente é muito rico e nem se dá conta. Então vamos agradecer e valorizar, sim, tudo que a gente tem, inclusive o nosso país, a pátria do Evangelho, como tem essa programação, segundo Humberto de Campos, por Chico Xavier, né? O coração do mundo é a pátria do Evangelho. E há também essa questão, um pouco de confusão no entendimento da orientação do Emmanuel para Chico, quando ele aparece para ele a primeira vez, às margens do Açu, de 1931. Vocês lembram quais foram as regras que Emmanuel estabeleceu para o trabalho com Chico? Quem lembra qual foi a regra? Foram 3 regras, né? Vamos lá? Eu acho que 99% erraram, como eu também errava. Mas é quando a gente vai buscar lá no livro mesmo, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, busque lá. Olha lá, que eu não estou mentindo não, tá? Você vai lá, que as 3 regras são estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. Estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. Isso é o mais importante. Aí o Chico pergunta assim, e o senhor acha que eu tenho condições de cumprir essa tarefa? Sim, desde que você observe os 3 pontos básicos do serviço. E quais são? Aí sim, vem aquela parte que vocês todos repetiram aí. Primeiro disciplina, segunda disciplina e terceira disciplina, é claro. Mas a disciplina é para cumprir o estudo, é para cumprir o trabalho muito, e é para cumprir e esforçar-se no bem. Tá certo? Vamos lembrar disso. Ele não revogou, claro, o mandamento maior. Os espíritas não é um quartel-general que tem aquela disciplina tão rígida, não. Claro que não, pelo contrário, com muita espontaneidade, com muita alegria, aí como o nosso povo nordestino, e o povo baiano sobretudo, né? E o Espírito Samuel Lucas fala que a gente tem 3 disciplinas muito importantes que às vezes a gente esquece. A disciplina do pensar, vigiar os vossos pensamentos, né, como Jesus falou, e orar a fim de não cair em tentação. A disciplina do falar, e a gente lembra de Paulo dizendo que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil à edificação e que dê graça aos que a ouvem. E terceiro, a disciplina do agir, como Jesus nos recomenda, fazer aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. Então essas disciplinas são muito importantes também, não é? E os eufemismos benévolos, um modo de falar tão importante quanto o conteúdo, né? O Chico não chamava nossas irmãs prostitutas de prostituta, ele dizia assim, as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo, não é? Uma vez ele vai se referir a uma pessoa que era muito ruim, não é? Olha, havia um senhor que era muito cru,
E aí os seus biólogos, como assim, Chico, um homem muito cru? Não estamos entendendo. Não, é para não dizer cruel, era um homem muito cru. Então o Chico tinha essas coisas, né? E ele dizia também, olha, às vezes, está sublinhado lá, às vezes é preferível uma mentira que consola do que uma verdade que fere. E uma vez, uma pessoa dizendo que ele tinha que se defender, porque ele era muito atacado, disse, Chico, você tem que se defender, a verdade deve ser dita, doa em quem doer, aquela coisa toda, empolgado. E ele tomou do lápis e psicografou um versinho curtinho, atribuído a Maria João de Deus, sua mãe biológica. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Eu vou repetir. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Isso aí no casamento, então, ó, resgata, conserta qualquer casamento. 1 litro de amor para cada gota de verdade. Né? E a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo a importância da afabilidade e a doçura, como está lá também. Bom, no livro Pensamento e Vida tem sobre enfermidade, sobre as doenças. Eu acho que vale a pena a gente conferir, porque a gente está nesse período agora de doença, né? E vocês não estão assistindo a palestra Vacina Espiritual. Olha o que nós vamos aprender com Emmanuel. Ninguém pode dizer que toda enfermidade, toda doença, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, ou seja, os pensamentos. Nem toda enfermidade está nos pensamentos. Mas todos podemos garantir que os pensamentos guardam positiva, ou seja, notória influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante no serviço de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo por anos a fio na direção do túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha do socorro ao doente. Olha, veja, então, os nossos problemas, nossa enfermidade, muitas vezes são medicamentos para a alma, para o espírito. Figuram na ficha do socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, sobre o nosso corpo. Então, a maioria, o quê? A maioria esmagadora dos sintomas vem dos reflexos infelizes da nossa mente, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. E toda aflição amemalhada, ou seja, acalentada, é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios da mente no corpo físico. Né? É só trechos aí, tá? O pensamento sombrio adoece o corpo são, o corpo está sadio, e agrava os males do corpo enfermo. Então, um pensamento negativo, olha lá. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos, e adubá-los no solo emotivo da nossa existência é intoxicar, por conta própria, ou seja, a gente mesmo querendo se intoxicar, a tessitura da vestimenta corpórea, ou seja, o organismo, estragando o centro de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens com vista ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável, incansável e tolerância construtiva em todos os passos da senda do caminho. Porque somente ao preço da nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre, do estudo, olha lá, do estudo sistematizado, do estudo da doutrina espírita, das obras básicas, o estudo nobre, e do serviço constante é que superaremos o domínio de uma enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do SUI indireto. Eu não vou falar essa palavra porque dá problema na rede social, tá? Então, olha, ele se compara até como se fosse um SUI indireto, a pessoa tirar a sua vida indiretamente. Você acalentar esses pensamentos negativos de ódio, irritação, mágoas, né? Não perdoar. Então, é ruim para a gente. Então, vejam lá no livro Pensamento e Vida. Também tem um livro Dias Gloriosos, no capítulo 2, Forças Mentais. Joana Jansen também fala sobre esse assunto. E tem sobre a culpa também, tá? Que a gente comentou aqui rapidamente com vocês, e se vocês estão com sentimento de culpa, se, por exemplo, já tiveram problemas nessa área que está escrito aí, eu também não posso falar essa palavrinha na rede social, ABO, não é? Você sabe o restinho, tirar a vida de um bebezinho, assista essa palestra, Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, que está disponível no nosso canal
Nazareno Feitosa, tá? É importante também a gente deixar essa culpa para trás. Jesus fala, o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus, não está apto ainda ao reino dos céus. Então tem que deixar o passado passar, né? O livro Pensamento, a mensagem Pensar do livro Respostas da Vida de Chico Xavier é muito interessante também. Fica aqui como dever de casa para vocês, tá? Falando sobre o poder do pensamento, que é muito importante não esquecer disso. Vai dizer que a nossa vida será sempre que a gente esteja mentalizando constantemente, e diz que qualquer mudança real em nossos caminhos virá unicamente da mudança de nossos pensamentos. As leis do destino vão trazer de volta tudo aquilo que você pense. E aí fala que a gente pode observar que todas as coisas, tanto as boas como as ruins, a gente vai atrair para o nosso campo de influência. A gente vai estar se aproximar de pessoas também. E olha que coisa importante ele vai nos dizer. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Deus é amor e não pune criatura alguma. A gente mesmo é que se culpa. Olha lá, o pensamento de culpa faz a gente, né, muitas vezes estar sofrendo, talvez exageradamente, né, sem necessidade. Então, o bem eterno é a lei suprema, mantenha-se no bem a tudo e a todos, aos bons e aos maus, não é só para nosso familiar, não. Aos políticos, aos criminosos, tem que fazer o bem a todos, tá? Porque a vida vai se tornar fonte de bênçãos, tá? E lembrar que tudo aquilo que nós dermos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente, diz a mensagem Pensar do livro Respostas da Vida. Então, a vontade também, que é o passo mais importante para poder, não é? E lá no Pensamento e Vida tem um capítulo só sobre a vontade, porque não adianta ter um pensamento bacana, conhecer muita coisa e não ter força de vontade. É o meu problema, a minha força de vontade é muito fraca. É um dos problemas que eu preciso desenvolver. Preciso trabalhar nessa encarnação, né, para consertar um pouquinho. E ele vai dizer o seguinte, comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em várias seções de serviço. Temos o do departamento do desejo, que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Há um departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros ainda, vários outros, que definem o investimento da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa a razão, depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme, como no navio não tem aquela coisinha no final ali, na popa, que dá a direção, é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. É nessa trecho agora que ele vai dizer, né, que o pensamento é força eletromagnética. Né? E vai dizer o seguinte, pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que serve à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. É um espírito como Francisco de Assis, a força de vontade daquele homem é impressionante. Basta conhecer a biografia de Francisco de Assis, né? Tem obras belíssimas, uma que eu gosto muito, é da editora Paulus, da Maria Stico com S-T-I-C-C-O, uma italiana, belíssimo essa obra, Francisco de Assis, da editora Paulus, vale a pena conhecer. Nela dispomos um botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de recuperação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trata
Trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei derrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Olha como a vontade é tão importante, segundo o livro Pensamento e Vida de Emmanuel por Chico Xavier, da editora FEB. E aí temos lá a frase de Jesus, bem-aventurados os puros ou limpos de coração, porque verão a Deus, e a gente tem que ficar atento com as viciações, com as piadas, com gracejos de mau gosto, né? Más recordações, que podem criar espécies de automatismo no nosso pensamento. Então, a saudade tem que ser uma coisa benéfica, pode ser aquela nostalgia também exagerada, né? A gente tem que aprender a viver o momento presente, como as crianças vivem tão bem o momento presente. Eu acho que, né, o nosso cantor também falou sobre esse assunto. A mensagem Concentração de André Luiz é muito interessante para o trabalho mediúnico, tá? Eu não vou falar aqui, vai ser uma surpresa para vocês, procurem Concentração de André Luiz por Chico Xavier. A esperança, que o Alisson Menezes falou para a gente, não é? Porque qual é o maior sofrimento para os espíritos? E aí os espíritos nobres respondem a Kardec que é acreditar que aquele sofrimento não terá fim. Não é? Então a importância da esperança, a importância da aceitação também. A gente sofre muito porque a gente não aceita os outros, a gente quer mudar os outros. E não, é muito importante a aceitação. Chico Xavier dizia que 50% da solução chama-se aceitação. E que os outros 50% vem com o tempo devagarinho. Então, aceitar o marido, aceitar a esposa, os filhos, os pais, a sogra, a nora, é fundamental, pessoal. Temos que aceitar as pessoas que estão em nossas vidas, né? Claro, sim, senão fica muito mais difícil a gente viver e a gente vai sofrer muito mais. Sobre a fé, então, vocês sabem, né? Jesus já nos falou do poder da fé, dizendo que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, direis para essa montanha, move-te daqui, que ela se lança para lá, que ela vai se mover. Então, mostrando o poder da fé. Não é? Quantas vezes ele vai falar? Claro que tivemos um problemazinho de tradução. São Jerônimo, quando vai traduzir para o latim, a Bíblia, né, que uma parte está em hebraico, outra parte está em grego, ele vai traduzir as palavras emuná e a palavra pistes, que tanto significam fé como fidelidade, tudo por fé. E aí gerou esse problema de exagerar que a fé é tão importante, a fé é muito importante, mas as obras, Jesus falou muito das obras também, talvez mais até do que a gente vai ver. Tem centenas de passagens na Bíblia sobre a cada um será dado conforme as suas obras. Tem aquelas Bíblias online, a gente procura lá assim, você vai ver como tem informações interessantes. Então, é muito importante a fidelidade a Deus. A fé é importante, mas a fidelidade a Deus, ou seja, fazer a vontade do Pai. É a parte mais difícil do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, não a nossa, a vossa vontade, Pai. Então é importante a gente ter essa fé. E a fé é mãe de muitas virtudes. Muitas vezes são usados estímulos, né, como imagens, paramentos, rituais, condicionamentos, belas preces já prontas. A crença, na maioria, também acaba influenciando todos nós, né? Tudo isso aqui a gente conhece, que na doutrina espírita não tem essas questões, mas a gente sabe que aquilo certamente ajuda a gente a formular o nosso pensamento. Apenas eles não são necessários, eles não são indispensáveis, não é? Mas, claro, como colocar uma música, quando vai fazer uma prece, ter uma trilha sonorazinha para fazer as preces, a vibração muda, né? A gente imaginar Jesus ali caminhando nas praias da Galileia, vindo em nossa direção, seus olhos brilhando como estrelas engastadas em sua face, não é? Visualizando ele impondo suas mãos sobre as nossas cabeças. Que coisa bonita que é a visualização, não é? Então, interessante a gente ver, e com isso também fortalece a nossa prece, a nossa própria fé, né? E o merecimento, cada um conforme suas obras, né? A gente sabe dessa máxima de Jesus fundamental. E no livro Nosso Lar, a dona Laura vai dizer a André Luiz: André, muitos podem pedir, muitos podem formular pedidos, mas poucos podem rogar. E ele não entende o que ela está querendo dizer, não é sinônimo, não é? Não. Rogar é para aquelas pessoas que tendo feito já muito bem, têm créditos diante da espiritualidade superior e têm direito aos seus desejos, aos seus pedidos serem atendidos pelos espíritos nobres. Então não vamos somente pedir, vamos aprender a rogar, trabalhando no bem, né? Para a gente ter merecimento também dos nossos pedidos serem atendidos.
Bom, pessoal, lá no Livro dos Médiuns, a gente aprende, no capítulo 23, no item 252, que as imperfeições morais, elas dão aso, elas permitem a influência dos maus espíritos. E que a melhor maneira da gente se preservar deles e afastá-los é através da prática do bem, porque a gente atrai a presença dos espíritos superiores. Então, eles falam das imperfeições morais, ou seja, o nosso ciúme, nosso orgulho, nosso egoísmo, essas imperfeições é que facilitam as obsessões espirituais. Né? E vocês sabem qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? A gente vai aprender, está lá no capítulo 3, item 10, ou item 9 do livro A Gênese, que é o instinto de conservação. Olha que coisa interessante. Kardec não aprovou nesse sentido, mas o Espírito Samuel Lucas me convidou certa vez para falar, e aí a gente tem, não é, os instintos de conservação. A gente tem vários instintos, como a fome, a sede, o sexo, o instinto maternal, a agressividade e o medo. O medo é um instinto muito útil, mas ele pode ser perigoso, né, porque ele é necessário. Os psicólogos dizem que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais, né? No livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, o governador reuniu todo mundo para falar: pessoal, vamos estudar sobre o medo, sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância desse estudo. Né? O Geraldo Campetti também tem um capítulo só sobre o medo, no livro Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. E vejam que o medo pode provocar avareza, o egoísmo. A gente tem medo de passar fome, passar necessidades, e começa a acumular bens, né? Muitas vezes de maneira exagerada. E como o nosso segundo maior medo é o medo da rejeição dos pais, e os nossos pais gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, eles acham que isso é o melhor que existe para nós, a gente vai desenvolver ainda mais a avareza, o egoísmo, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida para receber os aplausos da família ou da sociedade. A inveja não é amor, é medo da gente perder o ente querido. É um problema de autoestima que precisa ser trabalhado, né? Ciúme, eu estava falando de ciúme. A inveja é aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, parece que a gente não vai ser tão amado como ela, e a gente então fica com aquela inveja, fica sofrendo com aquilo, né? Vamos ter aquela como inspiração e não como inveja. Crueldade, não é? Aqueles jovens que muitas vezes são cruéis nos seus crimes, por quê? Porque eles estão morrendo de medo e não querem ser desafiados, querem ficar famosos por sua crueldade, para que ninguém venha desafiá-los. A gente atende, não é? Nas unidades de sócio-internação, os presídios, entre aspas, para os jovens, como eles muitas vezes são pessoas medrosas, carentes, necessitadas, e fizeram crimes graves para poder realmente ninguém mexer com eles, não é? O medo provoca a covardia, a omissão. Jesus nunca foi omisso nem covarde. Provoca a vaidade, a gente tem medo de colocar a nossa opinião, porque a gente não sabe lidar com as críticas. A timidez, aliás, isso é timidez. Fobia, eu estou correndo por causa do tempo. Fobia social, medo do público, né? A fraude dos falsos médiuns também, a gente pode ter isso também, além do medo de provocar ansiedade, né? Que é o medo do futuro, do que pode acontecer e normalmente não acontece. Quanta gente sofrendo de ansiedade nesses dias, o transtorno da ansiedade generalizada, né? Um pouquinho de ansiedade está tudo bem, mas quando ela faz em excesso, ela pode fazer muito mal. E até a síndrome do pânico, os ataques de pânico, né? Então, vejam lá, a vaidade também é um medo de querer agradar a todos, a gente quer agradar a todo mundo e sofre. Então, nada disso. E como é que a gente faz para a melhor virtude contra o medo, para a gente acabar com esse medo e não alimentar tanto dessas imperfeições morais? É a fé, pessoal. A melhor virtude contra o medo é a fé. E a gente aprende que a fé é a mãe de muitas virtudes, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Né? Nós temos lá a fé como esse lugar. Nazareno, eu compreendi perfeitamente. O problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer, para a gente encerrar aqui a nossa palestra? Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Né? Então vamos estudar as obras de Allan Kardec, que ele vai buscar o conhecimento moral, que é o mais importante para a gente, não é? E trazer tudo ali com muito detalhe, com muita riqueza, muito claro. Vamos estudar as obras do Senhor Allan Kardec, das boas obras espíritas também. Também o autoconhecimento e a experiência vão nos fortalecer a fé para que a gente possa superar esse medo. Né? A gente vai conseguir. Bom, pessoal, para a gente encerrar, lembrar aí de Jerônimo Mendonça, não é? Preso a uma cama, ficou paralítico e ficou completamente cego, mas vivia encantando as pessoas com alegria, com poemas, com causos, levando alegria, levando palestras, não é?
como uma pessoa pode transformar a sua vida através dos pensamentos elevados, como é o caso do nosso querido Jerônimo Mendonça. E para a gente concluir, não está escrito, vós sois Deus, está lá em João 10:34. Vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós, no Salmo 82, versículo 6. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, ensina-nos Jesus. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Olha lá, obras aqui também, fará obras maiores. Jesus falava muito da questão das obras. Não é? E quando a gente vê aflito, nesses dias mais tormentosos, perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta sergipano, aí do lado de vocês, da Bahia, não é? José Soares Cardoso, ele já se encontra no mundo maior, do livro de mesmo título, Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza, pode colocar maiorzinho, Alexandre, é melhor. O pessoal vê aí a leitura. Mas o pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, não só os médicos, todos os profissionais da área de saúde merecem o nosso aplauso. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, como Allan Kardec, procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente, como nosso querido Alisson. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Onde está Deus? Do poeta José Soares Cardoso, do livro de mesmo título. E o nosso muito obrigado, que Deus abençoe. Está aí o nosso canal no YouTube, Nazareno Feitoso, você pode conferir esse seminário na íntegra, como nós já divulgamos, tá certo? Vai procurar a playlist, o poder do pensamento, da vontade, da fé, tem o poder das palavras, vocês vão gostar bastante também, tá? E o nosso site aí, nazarenofeitosa.com.br. Aguardando aí o Alexandre voltar e agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, meus amigos. Nós é que agradecemos em nome da União Espírita, do nosso movimento espírita aqui. Muitos amigos de outras cidades marcaram presença e estão com as felicitações aí no chat, né? Obrigado ao senhor Nazareno Feitosa por esses esclarecimentos tão importantes. Isso é uma oração em verso. Boa noite. Com certeza. Obrigado, Neuza. Ninguém colocou aqui no chat não, mas ficou faltando uma promessa de no final acalmar uma galerinha com medo de ir para um umbral. Se tiver tempo a gente coloca rapidinho aqui. Vou precisar só de uns 3, 4 minutinhos a mais. Colocar só essa e você traz para a gente. Obrigado ao senhor Nazareno Feitosa por esses esclarecimentos tão importantes. Isso é uma oração... Opa, essa daqui foi que eu já tinha colocado. Só mais uma. Obrigado, e a gente... aí, Neuza. Aqui. Gratidão dos nossos amigos. Obrigado, Maritânia. Obrigado pelo seu carinho. Não é? A doutrina espírita é fantástica, não é mesmo? Alguém atrapalhadinho como eu, só de falar da doutrina parece que é uma palestra tão maravilhosa. Né? Então vamos lá. Pode colocar o slide rapidinho, então, Alexandre? Obrigado. Olha, o Alexandre quer dar uma colher de chá para vocês aí, viu? E atenção, pessoal, e se a gente for para o umbral? A gente fica sofrendo com medo de ir para o umbral, né?
Se vocês não têm, às vezes a pessoa não tem medo porque já está conformado que vai. E se a gente for para lá? Se tiver numa condição no mundo espiritual menos feliz após a desencarnação, o que a gente deve fazer? Bom, Divaldo Franco, o baiano diz, floresça onde for plantado, né? Então a gente tem que florescer onde eu estiver. Então a minha esposa, eu já falei para ela, que quando a gente desencarnar, eu quero que ela coloque um crachá bem grande escrito trabalhador. Que é para quando eu chegar no umbral, o pessoal perguntar, mas Nazareno, você aqui, você que participou até da Semana Espírita de Guanambi, você aqui no umbral? Eu vou dizer, sim, mas eu estou a trabalho, eu estou aqui, mas é a trabalhar a serviço. E vamos fazer palestras no umbral, vamos aplicar passes no umbral, fazer culto do evangelho no lar, no umbral. O estudo sistematizado da doutrina espírita, que eu dou aula até hoje, há muitos anos já, né? Nós vamos fazer no umbral também, as inscrições já estão abertas, quem quiser escrever, nós já estamos aceitando as inscrições, tá certo? É gratuito, e então a gente deve fazer o bem, a gente vai ficar lá 8 anos, como ficou o André Luiz sofrendo, sem enxergar os bons espíritos, a sua mãe estava sempre ao lado dele, desde sempre, e ele não enxergava. Ela mobilizou, olha como é que é o poder de uma mãe, olha como a missão da maternidade é uma coisa assim divina, né? As minhas super-heroínas, meus super-heróis são as mulheres, né? As mães, sobretudo. E aí, as que se colocam como mães, e aí o que acontece? Ela mobiliza o ministro de nosso lar, o ministro Clarencio, para resgatar o filhinho dela. E era uma mãe anônima aqui na Terra. Olha o poder do amor. Então, vejam, a gente deve fazer assim. E o Espírito Samuel Lucas, ele fala assim, Nazareno, o umbral é como se fosse um spa do espírito. E eu disse, como é que é isso, Samuel, esse negócio de spa do espírito? Ele é. Vocês sabem o que é spa? É aquele lugar que a gente paga para passar fome, né? É uma coisa horrorosa. O pessoal acorda a gente bem cedinho, bota a gente para fazer ginástica, para correr, aquilo aumenta a fome, não é? Quando chega na hora das refeições, o que é que tem no prato? Só tem folha, não é? Um verdadeiro matagal ali. Aí você fica ali procurando no meio dali do mato alguma coisa, encontra um pedacinho, alguma coisa grelhada, pequenininha para comer. E aí o jeito é ficar ruminando aquelas folhas, né? Você fica lá ruminando e tal. Aí você pensa, mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina diet. O spa é uma coisa boa ou coisa ruim? É uma coisa ótima, a gente emagrece, melhor faz atividade física, olha, boa alimentação, o peso na linha correta, e atividade física, pessoal, é bom para tudo, é bom para a saúde, para pensamento, para ansiedade, para depressão, para colesterol, para osteoporose, diabetes, para tudo. A gente tem que cuidar do nosso corpo também, como a gente muitas vezes não tem cuidado, não é? E aí a gente precisa lembrar disso. Aí ele me diz assim, Nazareno, o umbral é como se fosse o spa do espírito. Eu disse, como é que é isso? É quando a gente desencarna, a gente vai ficar uns dias ali desintoxicando. A gente vai lá perder os quilinhos extras que a gente está trazendo ainda do egoísmo, do materialismo, do ciúme doentio, dos apegos. A gente vai sair de lá muito melhor, meu filho. Então, um intensivo para a gente sair de lá melhor, para a gente chegar numa condição muito mais feliz no mundo espiritual, nas colônias, nos mundos superiores. Eu disse, é mesmo, ele é tudo que Deus faz, né, para o nosso bem, está lá no Livro dos Espíritos, que Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Ele é a inteligência suprema do universo, dizem os Espíritos. Então, se a gente está lá por algum tempo, certamente é para o nosso bem. Então, purgar significa purificar, a gente tem que ficar feliz, nós vamos estar lá se purificando. E eu perguntei a ele, mas Samuel, não tem um jeito da gente não passar por esse tal desse spa do espírito, não? E se tem. É só fazer uma dieta. Uma dieta, até você com o negócio de dieta, tem tanta gente fazendo dieta aí, né? Só basta você fazer a dieta, utilizar o alimento das almas. Quem lembra aqui qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. O Alexandre Vale, que eu sei que ele lembra. Capítulo 18. O título é Amor, alimento das almas. Então, o amor, meus amigos, é o alimento das almas. Se nós cultivarmos o amor, se nós praticarmos o amor, que é praticar a caridade, nós não precisaremos passar pelo umbral. Não é verdade que todo mundo passa por lá. Quem fala assim precisa dar uma olhadinha em algumas obras. Por exemplo, o Voltei, o irmão Jacó, que é Frederico Filho, vai direto para a colônia espiritual, junto com Bezerra de Menezes, com o irmão Andrade, Bittencourt Sampaio e outros, não é? A mãe de Ulisses, o enfermeiro que cuida de André Luiz, ela diz também que quando desencarna, ela vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar. Não é verdade que todo mundo passa para lá. E se a gente for, vai ser
a serviço, a trabalho. Já prepara o crachá, já a gente for, vai ser a serviço, vai ser a trabalho. E qual o problema? Floresça, como diz esse grande baiano, onde for plantado. E o nosso querido Chico, faltou só mais um slidezinho. E o nosso querido Chico dizia assim: minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. Ele conversando com aquelas amigas, ele dizia assim: quando eu vou desencarnar, eu quero ir para o céu. Aí as amigas diziam: Chico, por favor, não se esqueça de nós não, das suas amigas aqui. Quando você for para o céu, lembre-se da gente, pelo amor de Deus. Ele sorriu e disse: acho que vocês não estão entendendo. O céu que eu me refiro não é o céu propriamente, é uma sigla. Significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir para o umbral, trabalhar ajudando meus irmãos necessitados. Olha como é que são os bons espíritos, querendo ir para lá, e a gente com medo de ir para lá. Pelo contrário, o umbral está assim de mães, de espíritos nobres. O Clarencio trabalha lá no umbral. É quem ganha um bônus hora multiplicado, é quem trabalha no umbral e quem cuida de crianças na colônia espiritual Nosso Lar. Deve ter até direito a uma alimentação com mais substância, porque o negócio, o tranco lá é mais pesado, né? Eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar. Então, veja, as mães estão lá, a gente que não enxerga por conta do nosso pensamento, do nosso sentimento de culpa, nosso padrão vibratório. Então, entramos sempre o pensamento positivo, a esperança, a gratidão, a fé, para que a gente possa não precisar passar por lá, mas se precisar, vai ser a trabalho dando a nossa contribuição também. Tá bom, pessoal? Muito bom. Bom, meus amigos, nós agora estamos aí, chegando ao final de mais uma palestra, mais uma bela noite para todos nós. Eu queria agradecer ao Dr. Graf, Soluções Gráficas, na pessoa do Carlos Caroba, né, que nos trouxe toda a arte que vocês puderam ver nos cards, essa imagem belíssima aí, que está aí atrás de nós. Então, muito obrigado, meu amigo. Eu fiquei até mais bonito com esse fundo aí. O negócio ficou muito bom. Eu quero lembrar que para amanhã nós teremos o Éden Lemos com o tema O Mundo Interior e Nossa Evolução. Então, vamos encerrar agora com a nossa prece neste instante. Eu ia pedir o Nazareno um poema, mas ele já botou aí no encerramento, já é padrão, né? Não deixa a gente sem um bom poema para encerrar. Espírita, Muito bom. Então vamos à nossa prece neste instante. Divino amigo Jesus, e mais esta noite, a nossa gratidão, Senhor, pelo Espiritismo, por este evento, esta oportunidade onde nos reunimos e refletimos acerca das luzes que o Espiritismo nos traz, das reflexões que nos libertam e que nos levam a progredir. Obrigado, Senhor, e que saibamos aproveitar e seguir os vossos passos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Nos encontramos aqui amanhã para mais uma palestra. Nazareno, obrigado, meu amigo. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Aproveitem bastante aí a 14ª Semana Espírita de Guanabí. Foi uma alegria poder estar aqui com vocês, amigos. Fiquem com Deus.